Meu nome é Leandro, eu já escrevi mais de 10 livros sobre contabilidade e já ajudei mais de 10 mil contadores a performarem melhor nos seus trabalhos. E aqui nesse canal você vai aprender a aprender contabilidade, para que você tenha a autonomia de encontrar as respostas para os problemas que você precisa resolver. E se tiver algum tema que vocês queiram que eu explique, que eu crie um mapa mental, que eu trabalhe esse tema para vocês, deixe nos comentários que eu vou ler todos os comentários e se tiver algum tema interessante, a gente vai sim trabalhar ele aqui em um vídeo para vocês. No mais, na aula de hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: funcionária de licença maternidade pode pedir demissão? Vamos para a tela. Então agora a gente está no mapa mental e a gente vai responder a seguinte pergunta: funcionária em licença maternidade pode pedir demissão? Lembrando que todos os temas que a gente tem aqui, eles são temas da realidade, eles não são temas abstratos, são temas que acontecem e acontecem muito. Só que, de uma certa maneira, a gente não tem muito acesso a esse tipo de informação, porque às vezes não aconteceu com você ou com alguém que você conhece e acaba passando batido. Na hora que isso acontecer com vocês, vocês vão se perguntar, vão ficar desesperados, vai parecer uma coisa muito lúdica, e eu quero trazer aqui para vocês agora que não, é uma coisa completamente normal. Inclusive ele foi discutido agora em 2025, mas a gente vai falar disso agora. Funcionário de licença maternidade pode pedir demissão? Eu vou trazer uma resposta rápida para vocês. E a resposta é sim. A estabilidade é uma garantia da trabalhadora, não uma obrigação. Sendo uma garantia da trabalhadora, ela pode abrir mão dessa garantia, tá? A estabilidade é como se fosse um benefício, ela pode abrir mão desse benefício. Direito disponível, ela pode renunciar à própria proteção. Vale durante toda a licença maternidade, está dentro do período não consigo falar essa palavra. Está dentro do período estabilitário. Que palavra difícil, hein? Estabilitário. Beleza? Então, a gente tem essa resposta rápida e clara. Aqui, você já tem uma resposta que é sim. A mulher, a funcionária de licença maternidade, ela pode abrir mão do direito e pode sim pedir demissão. Só que não é bem assim. Ela não pode pedir demissão arbitrariamente, falar com o empregador e sair. Não é assim que funciona. A gente vai trabalhar dois pontos principais. Mas antes desses dois pontos principais, eu quero trazer para vocês, já que ela pode sim abrir mão do seu direito à estabilidade, eu quero fazer uma pergunta. Ela teria alguma vantagem nessa rescisão? E eu quero que você responda essa pergunta para você mesma. Se você acha que hoje, se uma funcionária com licença maternidade pedisse demissão, ela teria alguma vantagem, sim ou não? Deixa nos comentários que eu quero ver se vocês responderam que sim ou que não antes de saber a resposta. Então a gente tem duas situações para trabalhar nesse ponto, que é uma rescisão válida ou uma rescisão inválida. A gente vai trabalhar primeiramente aqui na rescisão válida. Se o pedido de demissão for válido, feito assistência sindical MTE conforme o tema 55, a gente vai trabalhar isso aqui ainda, tá? É uma rescisão comum, igual a qualquer pedido de demissão, ela recebe salário, saldo de salário, férias vencidas, se houver, né, proporcionais com um terço, 13º proporcional, FGTS depositado ao longo do contrato, né, mas sem saque liberado e sem multa de 40%. Lembrando, né, aqui também tá, ó, sem seguro-desemprego, aviso prévio a cargo dela. Se não cumprir, a empresa pode até descontar o valor correspondente. Isso aqui é uma rescisão comum, normal. Na rescisão válida, ela vai ter qualquer direito que qualquer outra pessoa teria. Só que ela vai ter um plus e a gente vai trabalhar isso um pouco mais à frente, tá bom? Então, sendo uma rescisão válida, a gente vai trabalhar o tema 55 aqui, que é um tema recorrente. E se for válido, tá tudo bem, ela recebe tudo normal. Se não for válido, se o pedido for inválido, sem assistência sindical MTE, e depois for anulado na justiça, deixa de ser tratado como um pedido de demissão e passa a ser tratado como se fosse uma dispensa sem justa causa. Aí sim, muda tudo e a condenação inclui indenização substitutiva da estabilidade, os salários do período entre a saída, né, e o 5º mês após o parto, quando não é mais possível reintegrar, porque a estabilidade dela é do momento da notícia da gravidez até o 5º mês após o parto. Então ela tem esse tempo todo o direito à estabilidade dentro do emprego. Só que aí a gente está vendo aqui o Instituto da Indenização Substitutiva da Estabilidade. Eu vou pausar um pouco isso e a gente vai voltar nisso já já, porque se ela for, nesse caso da rescisão sem válida, ela entrar na justiça, abrir um passivo trabalhista para o empresário, simplesmente vai ser como se ela tivesse sido mandada embora e aí vai ser uma rescisão normal nesse sentido, que vai ter o aviso prévio proporcional, 13º de férias mais um terço,
FGTS com multa de 40% e guias para liberar o saque do FGTS e o seguro-desemprego. Normal. Só que tem um porém. Eu vou trazer para vocês aqui agora. Ó. A indenização substitutiva é o mecanismo que a Justiça usa quando a proteção da estabilidade não pode mais ser cumprida de forma original. Ou seja, com a trabalhadora de volta ao posto de trabalho e por isso é convertida em dinheiro. Tá bom? Então, quando não é mais possível fazer a reintegração, seja lá por qualquer motivo que for, por exemplo, aqui a gente vai, eu deixei aqui um pouco mais de texto para a gente trabalhar, porque se houver demora e a criança já tiver nascido, se já tiver passado os 5 meses e isso tiver e se tiver em alguma situação judicial, nesse sentido, então não é mais possível a reintegração. Não sendo mais possível a reintegração, a gente vai ver o Instituto da Indenização Substitutiva da Estabilidade, beleza? Então, respondemos a essa pergunta. Agora a gente vai ver o que a gente tem a respeito da base da estabilidade. O que é a base da estabilidade? O artigo 10, parágrafo 2º-B da DCT, da confirmação da gravidez até o 5º mês, até os 5 meses após o parto, tá? O artigo 391-A da CLT vale até o contrato de experiência e durante o aviso prévio, e a súmula 244 TST, aí é o parágrafo 1º, 2º e 3º, tá bom? O inciso 1º, 2º e 3º. Eu vou trabalhar com vocês eles aqui um por um. Então a gente vai falar agora do artigo 10 da CLT. O artigo 10 da CLT fala o seguinte: até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º da Constituição. O parágrafo 2º fala: fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Leandro, mas o que diz a Constituição Federal em relação a isso? O artigo 7º primeiro ali. O artigo 7º da Constituição Federal diz: são direitos dos trabalhadores urbanos, rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Relação de emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória dentre outros direitos. Tá bom? Então, você não pode arbitrariamente demitir uma funcionária grávida. E ela também não pode fazer isso de forma comum. Ela não pode chegar para o empregador e pedir a rescisão dela, pedir demissão. Ela não pode fazer, ela pode abrir mão do direito, mas não de forma arbitrária. Eu vou explicar isso para vocês um pouco mais para frente. Bora seguir. O artigo 391-A da CLT diz: a confirmação do estado de gravidez advindo de curso de contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 dos atos de disposições constitucionais transitórias. O que significa? Ela tem estabilidade desde a confirmação da gravidez. E aqui você vê que ela tem essa estabilidade, inclusive, desde o curso do contrato de trabalho, ainda que dure o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado. Tudo isso ela ainda tem a estabilidade, inclusive dentro do período de experiência. Então, a gente já tem aqui, já está construindo aqui um pouco de informação, um pouco de conhecimento em relação a isso, que a grávida ela tem estabilidade. Tá claro isso na Constituição, tá claro na CLT, tá claro nas teses, tá claro em todos os locais. Como ela pode simplesmente abrir mão de tudo isso? Súmula 244 do TST. Gestante de estabilidade provisória. Vamos lá. O desconhecimento do estado gravidício pelo empregador não afasta o direito ao pagamento de indenização decorrente de estabilidade. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. O que significa? Que a garantia do emprego da gestante só autoriza a reintegração se essa se der durante o período de estabilidade. Fora isso, a gente vai ter aquele instituto lá de uma rescisão inválida. Se ela for inválida, se a funcionária pedir rescisão e ela não tiver acompanhada de um sindicato do Estado brasileiro, essa rescisão se torna inválida. Então, a reintegração, se não se der de forma legítima, se não for possível, do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Ela vai receber tudo, mesmo que não possa ser reintegrada, tá bom? A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato de disposições constitucionais transitórias, mesmo sem hipótese de admissão mediante contrato tempo determinado, tá bom? Então aqui a gente viu que ela tem realmente o Instituto da Estabilidade. Mas, Leandro, e se ela pede demissão? O que acontece? A gente vai ver os requisitos de validade dessa solicitação de rescisão dentro do período
de estabilidade da confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto, tá bom? E pra gente trabalhar esse tema, a gente vai trabalhar o artigo 500 da CLT, assistência sindical obrigatória, tá? Sem sindicato, autoridade MTE ou da Justiça do Trabalho. Aqui é impossível que ela faça a solicitação de rescisão sem o sindicato. E o tema 55, né, que esse IRR aqui significa que é um tema recorrente. E por ser recorrente, aqui em 24/2 de 2025, o TST ele lançou esse tema aqui, que é uma tese vinculante nacional. Significa que ela está vinculando, ela é uma tese explicativa que vai vincular essa resposta que a gente está buscando aqui agora, sobre a rescisão no período de estabilidade. E o requisito ad solemnitatem, que é essencial para a validade do ato. Então a gente vai trabalhar isso aqui um a um. O que diz o tema, que é um tema recorrente aqui no TST, sobre essa tese? A tese firmada, validada, do pedido de demissão da empregada gestante, detentora de garantia provisória do emprego previsto no artigo 10, inciso 2, a linha B dos atos de disposições constitucionais transitórias à DCT, está condicionada à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente nos termos do artigo 500 da CLT. O que diz o artigo 500 da CLT, então? O artigo 500 diz: o pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com assistência essa palavra é uma expressão do direito que indica quando a lei exige uma forma específica e obrigatória para a realização de um negócio jurídico. Nesses casos, a forma não é apenas um detalhe ou um meio para aprovar o acordo, mas sim a essência e um requisito fundamental para a própria validade do ato. Sem isso, o ato não é válido, não é um ato formal válido, tá bom? Então, ela pode pedir demissão, mas ela tem que obrigatoriamente respeitar o artigo 500 da CLT, que diz que ela precisa de um sindicato, se não houver perante a autoridade local competente, do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça de Trabalho. Leandro, mas ela está abrindo mão do direito dela, e esse direito que ela tem que vai ajudar e que ela é um direito dela, ela vai abrir mão. Então quer dizer que ela pode abrir mão de qualquer direito? E aí eu te respondo, meu pequeno gafanhoto. Como eu sabia que isso ia ser uma dúvida, porque isso também foi uma dúvida minha quando a gente vai fazer a pesquisa, quando a gente vai estudar o tema, então eu trouxe para vocês o artigo da CLT aqui, o 611B. Constituem objetos ilícitos de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a suspensão ou a redução dos seguintes direitos. Todos, isso aqui é um rol taxativo, tá? E todos os itens desse rol, eles são proibitivos. Então você não pode abrir mão desses direitos, tá bom? Por exemplo, normas de identificação profissional, inclusive anotações de carteira de trabalho e previdência social. Você é um trabalhador, você não pode abrir mão das normas de identificação, você não pode falar assim, não quero que assine minha carteira, pode deixar. Não pode, você não pode, isso é um direito que ele é um direito proibitivo, você não pode abrir mão dele. Do seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, você não pode abrir mão desse direito. Valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do fundo de garantia por tempo de serviço. Você não pode falar assim, eu não quero que deposite, está tudo bem para mim. Você não pode fazer isso. Salário mínimo, você não pode chegar, por exemplo, e falar assim, não, eu quero trabalhar para você e tudo, só que eu aceito ganhar menos salário mínimo, para mim tá tudo bem, eu abro mão do meu direito de salário mínimo. Isso não pode acontecer, é proibitivo, não pode. Esse aqui é um rol taxativo, tá? São vários itens que você não pode abrir mão. Tem coisas aqui tá, ó, licença paternidade com duração mínima de 120 dias. Aqui tá dizendo que você não pode abrir mão disso. E você não pode mesmo, tá? Você não pode voltar a trabalhar dentro desse período. O que você pode fazer é abrir mão da tua E aqui eu trago mais. Decreto-Lei 5.452, de 43, o artigo 9 diz: serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
consolidação, tá bom? Então, quando você fala de fraudar qualquer ato da CLT aqui, que são esses aqui, é um ato nulo. Ele se torna nulo de ofício, tá bom? Então, bora lá. Se não seguir o rito, o que acontece? Pedido de demissão é nulo de pleno direito. Não é válido. Mesmo que a gestante fale, para mim tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Isso não faz diferença nenhuma. Se ela entrar com ação, ela vai ganhar e o empregador vai perder. Mesmo se a carta for clara e sem coação aparente, não faz diferença. Se não tiver seguido o rito completo, o rito claro, ele é nulo. Mesmo se ninguém sabia da gravidez, súmula 244 que a gente já trabalhou, não importa, ela tem estabilidade e se ela, diferentemente, é nulo. Consequência, reintegração ou indenização substitutiva da súmula 244. Tá bom? E agora a gente vai trabalhar um tema aqui super interessante em relação a isso, porque como é controverso, como é difícil da gente imaginar uma gestante abrindo mão da estabilidade dela, mas acontece, a gente pensa que ela abre mão de tudo, e ela não pode abrir mão de tudo, até porque tem coisas que não estão vinculadas diretamente somente a ela. Tá vinculada ao bebê dentro da barriga dela ou o nascituro, se for na estabilidade após o nascimento da criança. Então, o salário maternidade, ele é um direito que ela não pode abrir mão, tá bom? E olha que interessante, direito autônomo distinto da estabilidade. Ele não tem nada a ver com a estabilidade, isso é um outro direito. E está assegurada a gestante, independente do pedido de demissão. Olha que legal. Empregada CLT, sem carência, aí a gente também tem a legislação, continua devido mesmo após o pedido de demissão. Como é que funciona isso, Leandro? Você vai me perguntar, Leandro, mas ela pediu demissão, como é que funciona isso? É simples. No momento do pedido de demissão, no momento que ela faz a solicitação de demissão e está assistida pelo sindicato, por exemplo, e se oficializa, se finda esse contrato de trabalho com o empregador, ela continua tendo direito ao salário maternidade. De que maneira? Quando ela está empregada, quem faz o desconto, quem faz o pagamento é o empregador e depois faz esse desconto, né, do pagamento que é feito nas verbas trabalhistas. A diferença é que quando ela pede demissão, o empregador não tem mais a responsabilidade, não tem mais folha de pagamento, não existe mais esse vínculo de folha de pagamento, não existe mais a necessidade de pagamento para essa empregada. Então ela vai ficar desassistida. Não, ela vai fazer a solicitação no meu INSS e vai começar a receber do próprio Estado, o próprio INSS vai fazer o pagamento do salário maternidade dela. É bem simples, ela entra pelo celular, faz a solicitação, apresenta a documentação e está garantido a ela o direito, é direito garantido isso, tá bom? Ela não pode abrir mão desse direito, ela recebe de qualquer jeito. E aqui agora eu vou trazer recomendações práticas, tá? A empregada, né, procurar o sindicato antes de assinar qualquer pedido. E o empregador exigir a homologação assistida sempre. Então sempre se você for empregador, você vai exigir essa homologação, porque senão é ato nulo, beleza? Nunca aceite assinar pedido de demissão simples nesse período, que é óbvio, né? Registrar termo de ciência da renúncia à estabilidade, beleza? Bora voltar aqui agora e eu quero falar com vocês o seguinte, essa para mim é a melhor maneira de aprender, a melhor maneira de construir conhecimento, que é você trabalhando com toda a legislação, construindo como se fosse um mapa mental. Lembrando que eu já escrevi mais de 10 livros sobre contabilidade e a gente já ajudou mais de 10 mil contadores. Livros, por exemplo, como esse aqui, ó. Livro do departamento pessoal completo. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho, só para vocês verem. É um livro com passo a passo completo aqui de várias atividades sobre o departamento pessoal. Ele ajuda muito, inclusive o escritório de contabilidade da minha mulher, ela tem lá essa versão aqui, na verdade esse aqui é dela, tá? Esse exemplar aqui é dela, que ela deixa na mesa dela, ela vai fazendo anotação, vai escrevendo, é todo rabiscado a versão dela. E se você quiser ter acesso a esse tipo de material e outros materiais sobre contabilidade, eu vou deixar aqui na descrição o link desse guia do departamento pessoal. E se você quiser saber mais alguma informação, é só me mandar mensagem no Instagram que eu vou responder todos vocês com todas as dúvidas. Querendo algum vídeo específico aí sobre algum tema de contabilidade, independente do departamento, deixa nos comentários do vídeo que eu vou ler todos os comentários e dependendo do comentário eu vou responder ele em vídeo. No mais, a gente tem uma plataforma voltada para contadores que vai trabalhar fator R, vai trabalhar folha de pagamento, vai fazer toda a gestão de RH para você, vai ter todo o cálculo da folha de pagamento, cálculos rescisórios e vai te auxiliar muito no teu processo contábil. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais também sobre esse programa. No mais, eu agradeço que você viu o vídeo até aqui e qualquer dúvida me manda no Instagram que a gente vai conversando. Um abraço.